dia nós estamos crescendo mais e mais na graça e no conhecimento, em sabedoria e unção diante de Ti, diante dos homens, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, Pai, que é revelado, Senhor, em nós. Obrigado pelos livramentos, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós temos aquilo que vestir, porque nós temos o que comer, porque o Senhor tem nos livrado, Pai, daquilo que é mortal, Pai. Obrigado, Senhor, porque 1000 cai à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, mas nós não somos atingidos. Obrigado, Pai, pela riqueza, pela prosperidade, pela saúde divina operando em nossos corpos. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sai do seu lugar, cumprimenta pelo menos 3 pessoas. Muitas fontes em meio ao deserto haverá, nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deixa ver o caminho aberto pelas águas, pode romper muitas fontes em meio ao deserto. Juntamente com a minha, nós vamos fazer uma confissão de fé. Nós vamos ativar algumas coisas através das palavras. Você vai entender como isso é fundamental para a tua vida, porque palavras são sementes. Diga: palavras são sementes. Diga: eu carrego sementes. Declare comigo, ergue bem alto sua Bíblia. Diga assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Minha mente está alerta, meu coração receptivo. Hoje eu vou aprender, hoje eu vou receber da poderosa palavra de Deus. E a minha vida, a minha casa, a minha família, as minhas finanças, nunca mais, nunca mais, nunca mais vai ser a mesma. Diga em nome de Jesus, diga em nome de Jesus, diga em nome de Jesus. Diga nunca, nunca, nunca. Diga nunca, nunca, nunca. Diga nunca mais vai ser a mesma. Diga: hoje não é uma quinta-feira comum. Diga: hoje é sobrenatural. Diga sobrenatural. Diga sobrenatural. Diga extraordinário. Diga extraordinário. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Senta dando glória a Deus. Obrigado, pessoal do louvor. Amém. Muito obrigado. Vocês são uma grande bênção. Glória a Deus. Diga: Deus é bom. Diga: o diabo não presta. Aleluia. Nós estamos nas nossas quintas power. Você que está nos assistindo através das redes sociais, através dos canais, você é muito bem-vindo. Ouça essa palavra, que você seja edificado na palavra de Deus. Amém. Grande bênção. Diga: o Senhor é bom. Diga: muito bom. Diga aí: o diabo não presta. Diga: ele é um fedorento. Diga: eu sou cheiroso. Amém. Glória a Deus. É o bom perfume de Cristo, amém? Se você não é cheiroso, então você não está com um bom perfume de Cristo na tua vida. Amém? Glória a Deus. Existem atitudes que cheiram mal. Então, pessoas que elas não seguem a Jesus, não têm o bom perfume de Cristo. Então elas têm um perfume que cheira mal. Isso não vem de Deus, porque aquilo que vem de Deus é bom. Amém? Se você aprender isso nessa noite, irmãos, você já pode ir para sua casa e ser muito abençoado com isso, só entendendo que Deus é bom e o diabo não presta. Amém? Tudo que vem do diabo não presta, ou aquilo que não presta vem do diabo, e aquilo que é bom vem de Deus. Amém? Então isso é uma revelação que para alguns ainda não chegou, mas quando chega é poderosa, porque é tão simples, pastor, isso, é tão básico, mas quem disse que simplicidade é ausência de poder? Simplicidade não é ausência de poder. Eu conheço pessoas simples que são extremamente poderosas no Senhor. Amém? Glória a Deus. Você é uma delas. Diga assim: está falando comigo? Diga: eu sou poderoso no Senhor. Amém? Glória a Deus.
O Senhor tem falado conosco, irmãos, algumas coisas durante esses dias, durante esses tempos, e nós passamos alguns anos ministrando muitas coisas e falando sobre muitos temas. São mais de 10 anos no Verbo da Vida, mas são mais de 24 anos no Evangelho. Então a gente já ministrou algumas coisas nessa vida, já andamos para cá, para lá, e algumas coisas nós começamos a entender sobre o chamado, sobre aquilo que Deus nos chamou para fazer. E a cada dia, irmãos, nós estamos afunilando isso, sendo mais específico naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E eu entendo, irmãos, por muitas coisas, pelos frutos principalmente, mas também pela palavra e pela revelação, de que o Senhor me chamou para coisas específicas aqui na terra. Amém? Então tem pessoas, e nós falamos sobre isso nos cultos passados, existem pessoas que carregam unções, carregam algumas coisas que outras não carregam, e está tudo bem, porque se Deus tivesse dado tudo para todo mundo, nós não precisaríamos uns dos outros, mas Deus nos fez assim, para que nós possamos ser dependentes uns dos outros, para que nós possamos honrar a unção uns dos outros, para que nós possamos ter o outro como superior, amém? Então existem pessoas a qual eu me submeto, a qual eu toco na unção, para que essa unção venha sobre minha vida, amém? E quando nós tocamos na unção, a unção vem. Quando nós tocamos na unção, a unção vem. Quando nós tocamos na unção, a unção vem. E nós tocamos de várias maneiras na unção. Eu posso dar um exemplo para você. Na Bíblia, a mulher do fluxo de sangue, ela ativou o sobrenatural. Esse é o tema de hoje, ativando o sobrenatural. Sabe, irmãos, por que isso me chama atenção? Porque existem algumas pessoas que elas pensam que o sobrenatural ou que o extraordinário, ele acontece por acaso. Por acaso, aconteceu por acaso. Não, irmãos, as coisas não acontecem por acaso. Existe um propósito para isso. E certamente, se aconteceu algo, houve uma ativação. Por mais que as pessoas não enxerguem, por mais que as pessoas não saibam, por mais que elas não percebam, mas Deus sempre coloca situações na nossa vida que nós possamos ativar o sobrenatural. Às vezes a gente não entende a engrenagem das coisas. E aí as pessoas falam assim, olha, eu vou dar um exemplo para você. As pessoas falam assim, olha, precisa-se ter esse padrão. Precisa-se ser como essa pessoa. Como Jesus, por exemplo. Mas as pessoas geralmente elas não falam como isso acontece. Como é que eu vou ser como Jesus? Você já parou para pensar nisso? As pessoas elas falam que nós devemos ser um padrão, mas elas não ensinam como nós chegamos nesse padrão. Então fica às vezes para algumas pessoas difícil de entender. É mais ou menos eu chegar aqui para você e falar assim, olha, o padrão de bolo é esse aqui, ó, faz. E eu mostro o bolo pronto. E aí você vai olhar e você vai falar assim, muito bom, mas eu vou fazer do meu jeito, porque eu não sei o jeito que você fez. Então, agora, para ficar daquele jeito, tem um jeito de se fazer. Então, existem coisas na Bíblia, irmãos, que você só consegue alcançar se você faz do jeito que Deus diz que é para fazer. Por exemplo, na oração, nós não podemos orar. Quantos aqui já oraram, Jesus me socorre? Levanta a mão. Ou foi só eu? Jesus me socorre. Já orou assim? Amém? E aí você olha assim e você fala assim, rapaz, não aconteceu nada. Por quê? Porque Jesus mesmo disse que nós devemos orar ao Pai em nome dele. Então a nossa oração deve ser, Pai, me socorre em nome de Jesus. Amém? Essa é a forma bíblica, como Jesus ensinou. Então, aí eu tenho um resultado. Aí o padrão acontece. Então, ou seja, Jesus, Deus, deixou alguns padrões, alguns ciclos, alguns códigos, algumas coisas na Bíblia, para que nós possamos entender e possamos desvendar isso e subir esses degraus ou aplicar isso na nossa vida, para que nós possamos ter alguns resultados. Isso acontece, irmãos, porque o sobrenatural, ele não é um acaso. O sobrenatural, ele pode ser ativado. Como nós estávamos falando sobre a mulher do fluxo de sangue, essa mulher, ela estava doente e ela decidiu, porque ela ouviu falar de Jesus, e se você for ver, na vida dela se aplica aquilo que nós falamos sobre o ROAS, CT, agora eu quero acrescentar uma letra, G.
Diga Roas. Diga Roas. Diga Roas. CTG. O que isso significa, pastor? Nós vamos entender daqui a pouquinho sobre isso. Isso é um padrão que nós conseguimos enxergar. Existem outros, irmãos, mas é um padrão que é muito claro. Nessa mulher do fluxo de sangue, por exemplo, esse padrão é reveladíssimo isso. Nós conseguimos enxergar que houve uma sequência de coisas, de fatos, de coisas que ela fez, que ela chamou à existência, ela ativou o sobrenatural na vida dela. E ela tocou em Jesus. Jesus estava andando, irmãos, ele não estava nem aí para aquela mulher, nem conhecia aquela mulher. De repente aquela mulher tocou em Jesus e ela ativou o sobrenatural, a cura sobre a vida dela. Isso não foi uma coisa, um acaso, e ela também não foi a única. Teve outra mulher também, que orando, ou pedindo para Jesus, Jesus falou assim, olha, não é lícito pegar a comida dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aquela mulher, ela olha e fala assim, mas os cachorrinhos também comem da migalha da mesa do seu Senhor. Aquela mulher estava falando assim, que somente uma migalha daquilo que Jesus tinha, resolvia a cura da filha dela. E ela foi curada. Ele disse que não era o tempo, mas aconteceu. Nós vemos Maria, quando ela ativou o sobrenatural na transformação da água em vinho. Jesus falou que, olha, não é o meu tempo, que tenho eu contigo, mulher. Mas Maria deu instruções para as pessoas, preparou o cenário, e aquilo que precisava acontecer, aconteceu. E nós conseguimos ver que existe, irmãos, isso na Bíblia. Os milagres, eles podem ser ativados. Talvez você fique assim olhando, e talvez você está precisando de algo, um milagre na sua vida, e há muito tempo, e você não sabe como manifestar isso aqui na terra. E hoje nós vamos falar sobre isso, ativando o sobrenatural. Diga, ativando o sobrenatural. Olha para quem está do teu lado, diga assim, ativando o sobrenatural. Diga para ele, eu posso ativar o sobrenatural. Nós, irmãos, através dos anos, nós vamos percebendo que muitas pessoas que vão chegando próximos de nós, elas são ativadas. Você pode perceber, irmãos, pessoas que estão próximos de nós, elas são ativadas. Por quê, irmãos? Porque eu entendi que eu faço parte dessa ativação. Eu sou um ativador na vida das pessoas. Então, alguns são ativados no propósito, outros são ativados na fé, outros são ativados em cura, outros são ativados em riquezas, outros são ativados no ministério. Então nós vemos que nós, por onde nós passamos, irmãos, nós ativamos a vida de pessoas, ativamos sonhos que estavam adormecidos, ativamos cura. Nós tivemos aqui, a semana passada, um testemunho, mas são vários testemunhos, irmãos. Talvez você assistiu um, e você viu um, mas se nós começarmos a colocar o microfone para todo mundo aqui, e eu acredito que talvez seria interessante você colocar a boca no trombone, começar a falar dos testemunhos que estão acontecendo neste lugar, das ativações que estão acontecendo na sua vida através deste lugar, amém? Porque faz parte do ciclo, irmãos. Faz parte do ciclo, o testemunho faz parte do ciclo. Quando você para no testemunho, você não avança para a outra letra que nós vamos falar hoje sobre gratidão. E se você não fecha o ciclo com a gratidão, você não avança para o próximo ciclo. E aí fica preso naquilo ali, fica estagnado naquilo ali. Por quê? Não ativou a gratidão, não ativou o testemunho, não testemunhou. E nós vemos que isso é real na Bíblia. E nós vamos falar sobre isso nessa noite. Nós vemos, irmãos, que isso é tão real na Bíblia, que o profeta Samuel, ele era um ativador. O profeta Samuel ativou o reinado de Saul, ativou o reinado de Davi. Nós vemos o profeta Elias, que ativou o ministério profético de Eliseu. Nós vemos, irmãos, Pedro e João ativando a cura do coxo na porta chamada Formosa. E ele passou a andar, passou a pular, passou a correr.
Nós vemos, irmãos, várias pessoas que são ativadores na Bíblia. Vemos José. José ativou a prosperidade no Egito. José é um ativador de prosperidade. Aonde José passava, a Bíblia diz que o Senhor era com ele. E a ativação de prosperidade acontecia naquele lugar. O lugar começava a prosperar, começava a dar certo. Na cadeia, preso, José prosperava. Como isso, pastor? Porque prosperidade não é ter, é ser. Agora, porque você é, você vai ter. Como aconteceu com José. José era um homem próspero, porque o Senhor era com ele. E nós vamos entender esse processo aqui hoje, porque nós queremos levar você para um novo nível, um outro nível. Às quintas-feiras, quando você vem para cá, irmãos, você tenha certeza que você vai para um outro nível. Amém? Porque é um poder, através da palavra, que vai te colocar no up, para cima, em um outro nível, em um outro estágio da sua vida. Vamos ler em Lucas, capítulo de número 4, verso de número 18. Lucas 4, 18. Olha o que está escrito. O próprio Jesus falando sobre isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Jesus está falando que essa unção é uma unção que está sobre a vida dele, que é uma unção ativadora, que vai ativar o quê? Boas notícias para aquele que é pobre. E qual a boa notícia, irmãos? Para um pobre é dar dinheiro para ele? Não, Jesus não falou isso. Ele falou: olha, eu tenho boas novas para vocês, aqueles que são pobres, eu tenho boas notícias para vocês. Que boas notícias? Nós vamos ver isso revelado lá em Paulo, falando em 2 Coríntios capítulo de número 8, verso de número 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez o quê? Pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornassem o quê? Ricos. Ou seja, qual a boa notícia para aquele que é pobre? Ele pode se tornar rico. Crendo no Senhor, ele se torna o quê? Rico. Agora, tem algumas pessoas que falam: pastor, essa riqueza é uma riqueza espiritual. Geralmente quem fala isso são pessoas pobres que não manifestaram a riqueza por falta de conhecimento, a riqueza natural, e aí elas justificam a ausência de riqueza na vida dela como sendo, não, é uma riqueza espiritual. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Então, se é só espiritual essa riqueza, nós devemos anular boa parte da Bíblia, porque nós entendemos que aquilo que está no espiritual deve se manifestar no natural. Ou então nós vamos rasgar a oração do Pai Nosso, porque Jesus ensinou: faça-se aqui na terra como é no céu. As coisas espirituais devem se manifestar no natural. Então nós devemos anular boa parte da Bíblia, porque Jesus, pessoas que estavam enfermas através de demônios, ou seja, era algo espiritual, não era algo natural, era algo espiritual. E Jesus repreendeu os demônios e a pessoa foi o quê? Curada. Ou seja, aquilo que estava acontecendo no sobrenatural se manifestou no natural. Isso quer dizer o quê? Que mesmo que alguém fale que essa riqueza é somente espiritual, ela vai se manifestar no natural. Porque é o ciclo. Ela deve fazer isso. E quando eu falo de riqueza, tem gente que fala assim: rapaz, é ter muito. Quem disse que riqueza é ter muito? Rico é aquele que menos precisa. A revelação ainda não chegou para você, mas rico é aquele que menos precisa. Quando você chega numa situação que você não precisa de nada, está suprido de tudo, você pode se considerar um homem e uma mulher rica. Nós vemos isso na Bíblia, e Jesus falando: olha, o Senhor me ungiu para dar boas notícias aos pobres. Diga uau. Vamos continuar. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Ou seja, para avisar, para proclamar: ei, você que está preso, tem uma boa notícia para você. Você pode tocar na libertação, você pode ser livre. Existe um ativador de liberdade para você.
pessoas que estão cativas, que estão presas. E aí ele continua, Jesus falando, e restauração da vista aos cegos. E alguns podem falar, mas essa vista, pastor, é cegueira espiritual. Amém, glória a Deus, também. Mas nós vemos então que muitas das curas que nós vemos na Bíblia, nós devemos rasgar então, porque houve cura natural e física, através do ministério de Jesus. Cegos passaram a ver. Você entende, irmãos, que Jesus, ele ativava a fé das pessoas? 2 améns. Você entende que Jesus ativava a fé das pessoas? Porque as curas, quando Jesus fazia, Jesus falava, a tua fé te... Eu lembro do testemunho que nós tivemos aqui. A irmã, ela falou assim, olha, eu fui curada, pastor impôs as mãos, mas foi pela minha fé. Porque nós fizemos o quê? Ativamos. O que nós fizemos? Somente ativamos. Através da imposição de mãos, nós ativamos a fé daquela mulher. E ela, com a fé, ela foi o quê? Curada. Jesus fazia isso, Jesus um ativador da fé. Jesus, aonde ele passava, ele ativava a fé das pessoas, e as pessoas eram curadas. Como que ele ativava a fé? Através do reino de Deus. Ele falava, o reino de Deus chegou. E ele começava a falar as boas notícias do céu. E pessoas começavam a acreditar, e passavam a ouvir isso aí. Irmãos, quantas pessoas passaram por aqui, foram ativadas neste lugar? Quantas pessoas começaram a prosperar? Quantas pessoas foram curadas neste lugar? Nós podemos ficar aqui a noite toda dando testemunhos e testemunhos, além da nossa vida, muitas outras pessoas. Agora, isso não para por aí. Nós vemos que ele também dá vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Aqueles que estão oprimidos pelo diabo, Cristo põe em liberdade. Existe uma ativação para isso. E para apregoar o ano aceitável do Senhor. Aí você olha assim, você fala assim, mas era Jesus. Mas Jesus era a palavra, no princípio era o verbo ou a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele se manifestou no meio de nós. A palavra encarnou em Cristo, ou seja, Cristo é a palavra. E nós vemos isso aqui na continuação, irmãos, que o próprio Senhor Jesus, ele faz uma oração, e essa oração é chave para este tempo, para essa estação. Isso é muito precioso, irmãos. Talvez se você entender essa oração de Jesus, você vai começar a manifestar coisas na sua vida, coisas que são sobrenaturais. Olha o que Jesus falando em João capítulo de número 17, verso de número 21. Jesus ora assim, para que todos sejam um. Jesus está orando ao Pai, e Ele está falando, olha, para que todos sejam um. Todos, diga todos. Diga, está falando comigo. Ele, todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Um em Cristo. Um em Cristo. O que ele está falando? Ele está falando que, olha, lembra de Jesus como ele andava, lembra de Jesus como ele falava, lembra de Jesus como ele fazia, lembra de Jesus como ele ativava as coisas. Ele está falando assim, olha, Pai, a minha oração é que eles sejam um comigo, assim como eu sou um com o Senhor. Eles sejam um com o Senhor, assim como o Senhor é um comigo. O que ele está querendo falar? Ele está falando assim, olha, que eles falem conforme a palavra, que eles vivam conforme a palavra, que eles andem conforme a palavra, que eles pensem conforme a palavra. O que é, irmãos? Porque tem gente que quer ter um padrão de Jesus, lembra? Qual que é o nosso padrão? Jesus. Mas como é que eu manifesto esse padrão na minha vida? Quando eu ando conforme a palavra, quando eu falo conforme a palavra, quando eu penso conforme a palavra, quando eu estendo as minhas mãos conforme a palavra, como eu ando como Jesus. Andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, pensar como Jesus pensou, você se torna um com Ele. Para alguns é algo assim, não, mas Jesus está lá, ei, você aceitou Jesus, sim ou não? Ei, o Espírito que é santo do Senhor está dentro de você, sim ou não? Se o Espírito Santo está dentro de você, irmãos, a palavra está dentro de você,
Agora você pode falar como Paulo falou em Gálatas capítulo de número 2, verso de número 20. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Essa é a vontade de Jesus. E Paulo passou por esse processo. Paulo passou por um processo ao ponto de ele falar: já não vivo mais eu, agora é Cristo que vive em mim. Ou seja, a unção que estava sobre Jesus, que curava, a unção que fazia coisas extraordinárias, a unção que multiplicava, agora Paulo está falando, está sobre mim. A unção está sobre mim. Cristo, eu vivo agora nessa unção, eu vivo em Cristo. Agora eu ando como Cristo. Aí você vê os milagres acontecendo. Paulo, você vê Paulo como ele falava, Paulo como ele andava. Você vê as coisas acontecendo na vida dele do mesmo jeito que acontecia na vida de Jesus. Essa é a vontade de Deus, que você manifeste Jesus aqui na terra. Que você manifeste Jesus aqui na terra. Eu vou dar um exemplo para você. Quantos aqui já viram pessoas manifestando demônios? Levanta a mão. Já viu pessoas manifestando demônios? Já viu, né? Ok? A pergunta que eu faço para você é: e você está manifestando Jesus? Porque é isso que ele quer. O diabo, ele está se manifestando através de pessoas que estão possuídas. E Jesus, ele quer se manifestar através de mim e de você, através do Espírito Santo dele. Ou seja, quando você falar a partir de hoje, é Jesus falando. Se você falar como Jesus na palavra. Ande conforme a palavra, e você estará andando conforme Jesus. Fale conforme a palavra, e você estará falando como Jesus. Pense conforme a palavra, e você estará pensando conforme Jesus. O que ele quer, irmãos, é que ele quer se manifestar através de mim e de você. Ele quer que você e eu sejamos pequenos cristos, ou seguidores, aquele que segue o mesmo passo, aquele que faz as mesmas coisas. Jesus falou que, olha, vai vir, o pessoal vai vir depois de mim aí, vai fazer coisas maiores que eu faço. Para algumas pessoas isso é incompreensível, mas para Jesus não, porque ele entende que qualquer pessoa que se tornar um com ele, vai fazer coisas extraordinárias. Amém? Glória a Deus. Você está entendendo até aqui? Glória a Deus. Então se prepare, irmãos, para uma jornada de ativação na sua vida. Se prepare, irmãos, se prepare. Eu estava dando uma olhada no meu nome, Fabiano Alves de Sena, esse é meu nome. E se você não sabe, eu sou pastor aqui da igreja. Mas o significado do meu nome. E eu comecei a olhar, eu falei, uau. No hebraico, se eu for transliterar todas as letras do meu nome, o significado é que eu sou aquele cuja boca constrói uma casa com as mãos de Deus, gerando crescimento por meio da aliança, edifico com palavras, prospero com propósito e ativo o crescimento de outros por meio da aliança com Deus. Esse é o significado do meu nome, Fabiano Alves de Sena, transliterado do hebraico, e você pega aquilo ali e vai vendo o que significa cada letra, porque no hebraico cada letra tem um significado, e se você juntar tudo isso, vai dar isso que nós falamos. Eu comecei a entender, eu falei, meu Deus. Fala também que existe uma raiz, ou uma unção, ou algo sobre governo, sobre realeza. E aí nós conseguimos entender que aonde nós chegamos, nós governamos. E aí nós conseguimos entender que aonde nós chegamos, nós somos real. Não é por conta do meu nome, irmãos. É por conta do nome de Jesus. Mas se o nome de Jesus está em mim, aquilo que estava morto começa a ser ativado.
o meu nome, sem o nome de Jesus dentro, não funciona. É mais um Fabiano. Mas Fabiano com Jesus dentro é um ativador de propósitos. Fabiano com Jesus dentro é aquele que ativa milagres. Fabiano com Jesus dentro é aquele que governa. Fabiano com Jesus dentro é aquele que ativa fé. Fabiano com Jesus dentro é aquele que ativa riqueza, prosperidade, crescimento. Aleluias! Por quê, irmãos? Porque quando nós andamos como Jesus, nós falamos como Jesus, a manifestação do céu acontece na terra. Diga céu na terra. Diga céu na terra. Diga céu na terra. E agora nós vamos ministrar, falando algumas coisas sobre a palavra. E eu quero mostrar esse padrão para você, para ativação do sobrenatural na sua vida, para que você, propositalmente, você consiga manifestar coisas na sua vida. Porque talvez você quer manifestar algo na sua vida, mas você não sabe como. E nós vamos mostrar isso para você nessa noite. Coloca para mim aquela imagem, por favor. Glória a Deus. Eu mandei para a Júlia, ela não está? Não? Glória a Deus. Então deixa eu mandar para você, perdão aí. Vou mandar para Luan. Pode ser? Deixa eu mandar aqui. Porque tem algo que eu quero mostrar para vocês, que fica mais didático, para que vocês possam entender esse ciclo de ativação de coisas, de propósito. Eu, através disso, já ativei muitas coisas na minha vida. E muito daquilo que você está vendo hoje foi através desse ciclo. Agora, esse ciclo, muitas vezes eu fazia sem perceber, sem entender. Até que eu comecei a enxergar esse padrão. Até que eu comecei a entender esse padrão. Esse padrão, irmãos, tem a ver com a palavra. Ele começa com a revelação. Diga revelação. Você não vai em lugar nenhum se você não tiver a revelação da palavra. Você não consegue manifestar propositalmente, porque existem pessoas que manifestam algumas coisas aqui na terra sem querer, mas elas cumprem os princípios. Por exemplo, riqueza. Tem pessoas que não são cristãos e elas manifestam riqueza na terra, porque elas cumprem princípios. E às vezes você na igreja não consegue manifestar isso. Por quê? Falta cumprir os princípios. Começa por um princípio básico. Nosso irmão Cristóvão estava falando sobre a fidelidade no pouco. Porque se você não é treinado no pouco, você jamais. Tem gente que fala assim, se eu tiver muito, eu vou ser fiel. Não, se você não consegue ser fiel no pouco, quando chegar muito, você vai ser tentado a continuar sendo um infiel. Porque na verdade o muito só revela quem você é no pouco. O muito sempre vai revelar quem você é no pouco. Se você é fiel no pouco, o muito, quando você tiver muito, vai se manifestar mais fidelidade ainda. Agora, se você é infiel no pouco, vai se manifestar o quê? Infidelidade no muito. Porque o muito só vai potencializar aquilo que você já é. Olha aqui. Ativação sobrenatural. Isso não é uma receita de bolo, irmãos. Até porque você vai ver que essas coisas, elas podem ir para frente, ir para trás, essas letras. Mas elas fazem sentido. Na ordem que está, elas fazem sentido. E manifestam coisas aqui na terra. Nós vamos ver aqui. ROAS CTG. Eu gosto de esses acrósticos para que eu possa memorizar aquilo que eu preciso fazer. Fica mais fácil para mim memorizar, então geralmente eu faço acrósticos para que eu possa memorizar. Então eu pego a primeira letra de cada palavra e eu crio uma palavra ou alguma coisa assim como isso, para poder memorizar, para que eu possa entender como eu posso manifestar de forma proposital. Então uma das coisas é a revelação da palavra. Se eu não tenho a revelação da palavra, nada acontece. Mas nós vamos falar sobre uma história, nós vamos ver tudo isso acontecendo dentro de uma história, para que você possa entender isso. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo de número 5. Nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 11.
Lucas, capítulo de número 5, verso de número 1 até o verso de número 11. E aconteceu que, ao ser apertado pela multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava à margem do lago de Genezaré. Está falando de Jesus. Verso de número 2. E viu 2 barcos parados à beira do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Diga, lavavam as redes. Diga, lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: vá para o largo e lance as suas redes para a pesca. Mestre, trabalhei a noite toda e nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E ao fazerem isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, e as redes começaram a se romper. Fizeram sinais aos companheiros que estavam do outro barco, para que os ajudassem. Eles foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. E Simão Pedro, ao ver isso, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, pois sou pecador. Pois, à vista da grande quantidade de peixes que havia pescado, o espanto tomou conta dele e de todos os seus companheiros. E da mesma forma, Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios, Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante, ou doravante, você será pescador de homens. E puxando os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Talvez para você já ouviu essa história milhares de vezes, ou talvez dezenas de vezes. Talvez seja a sua primeira vez que você ouve essa história. Mas nós vamos mostrar para você o que está por trás disso. Cada situação aqui se encaixa perfeitamente. E às vezes Deus coloca situações durante o nosso dia que ela vai se encaixar perfeitamente. O que eu preciso fazer? Me render. Vamos lá. Nós vamos começar, irmãos, pela a palavra. Diga a palavra. Diga a palavra. Diga a palavra. Sabe, tudo começa com a revelação da palavra. E nós podemos entender isso através daquilo que nós lemos agora. Nós vamos pegar, irmãos, Lucas capítulo de número 5, verso de número 4. O que é isso, pastor? Diga revelação. Diga revelação. Diga revelação. Olha como se enquadra. Disse a Simão: faz-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. Pedro sabia dessa informação? Não. Ele pescou a noite toda, mas ele não tinha uma informação privilegiada. Ele não tinha a revelação de onde ele deveria lançar as redes. Por quê, irmãos? Porque Pedro lançou as redes num lugar que não era para ser lançado, lançou as redes num horário que não era o horário de costume. O horário de costume de pescar é à noite, porque à noite os peixes não veem a rede e eles caem na rede. De dia não, os peixes veem a rede. Mas quando você tem a revelação da palavra, não adianta, irmãos, se é de dia ou se é de noite, o peixe vai para a rede. Por conta da revelação, você sabe aonde jogar, você sabe que horas jogar. Pode ser num horário diferente do que o mundo fala, pode ser num horário diferente que alguém falou para você, pode ser num horário diferente que você tem experiência. Se você aprende a ter a revelação, vai dar certo. Então tudo começa, irmãos, com a revelação. Jesus começa trazendo uma revelação para Pedro. E ele fala para Pedro o que ele deve fazer. Diga revelação. Agora, revelação sem a obediência não adianta nada. Se eu tenho, e muitas pessoas têm, irmãos. Muitas pessoas sabem, já tem a revelação do que é para ser feito. Tem a revelação do negócio que é para abrir. Tem a revelação que precisa impor a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Tem a revelação do ministério. Tem a revelação, tem a revelação. Jesus já falou. Quantos aqui tem uma palavra do Senhor?
Então você já tem uma revelação. Agora, a revelação, sem o próximo passo da obediência, ela não se manifesta. Olha aí. Talvez você está entendendo porque não se manifestou ainda na sua vida. Porque falta ir para o próximo passo, a obediência. E nós vemos o próximo versículo. Sai do verso de número 4, vamos para o verso de número 5. Simão respondeu. A obediência, ela é uma resposta. A obediência é uma resposta. A obediência é uma resposta. Respondeu: mestre, havendo trabalhado a noite, toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ou seja, ele tem uma predisposição no coração de aceitar a revelação e de obedecer, mas predisposição não garante a ação. Por isso que algumas pessoas, elas têm a revelação e elas falam: Jesus, eu obedeço, eu vou obedecer, Senhor, eu vou fazer, mas elas não têm a ação, que é o próximo passo. E se ela não tem a ação, não se manifesta. Porque precisa ter a revelação, precisa ter o coração voltado para obedecer o que a revelação mostrou para você, o que a palavra pede para você fazer, e você precisa ir para o próximo passo, que é a ação correspondente. E aí nós vemos mais uma vez no próximo versículo, verso de número 6, e fazendo assim, diga ação, diga correspondente, diga ação, diga ele fez. Está vendo como a diferença é de obedecer? Jesus, eu vou te obedecer. Ele falou: olha, eu vou fazer. Mas você ser obediente não garante que você vai ter uma ação. Ou você falar que é obediente não garante que você vai agir. Mas Pedro, ele foi para o próximo passo, ele agiu, ele teve uma ação correspondente. E ele diz no verso de número 6, e fazendo assim, o que aconteceu com ele? O que aconteceu? Colheram uma grande quantidade de peixes e se rompiam as redes. Aí você olha, teve o que aqui? Diga colheita. Diga colheita. Diga colheita. Mas pastor, faltou a semente. Porque o Senhor falou ali, volta lá, naquele esquema. Revelação, obediência, eu vi que Pedro falou que ele ia fazer. Eu vi a ação correspondente que ele falou e fez assim. Ele teve uma ação correspondente e pulou para a colheita. Cadê a semente? Lembra que eu falei que esse padrão, ele pode se inverter? Verso de número 3, volta lá no verso de número 3. Vamos ver onde está a semente de Pedro. Vamos lá, verso de número 3. Entrando em um dos barcos, que era o quê? De Simão. De quem era o barco? De quem era o barco? De quem era o barco? Pedro, ele semeou a empresa dele. Pedro semeou o barco dele. Pedro semeou um dia de trabalho dele. Pedro semeou: Jesus, usa a minha empresa, usa os meus negócios, usa da maneira com que o Senhor quiser, para alcançar vidas, para pregar o reino de Deus, usa. E ele teve uma colheita onde? Diga, na empresa. Olha para você ver, ele teve uma colheita onde? Nos negócios, porque ele semeou o negócio dele. E aonde veio a colheita? Aonde veio a colheita? Nos negócios. Uma grande quantidade de peixes, uma pesca sobrenatural. Então nós vemos que, volta lá, que funciona. Nós vemos que esse quadro, ou esse ciclo, ele funciona. Vamos voltar lá. Olha lá, revelação, obediência, ação. Pedro semeou no verso de número 3. E nós vemos a colheita dele no verso de número 7. Acenaram. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem o quê? Ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Além de semear no reino de Deus, Pedro também agora começa a semear naqueles que estão perto dele.
aqueles que estão conectados com Ele. Ei, vale a pena estar conectado com quem está conectado com Deus, porque vai sobrar para você. E nós vemos ele mais uma vez semeando. Mais uma vez semeando. Esse ciclo acontecendo. E agora nós vemos o verso de número 8. Vamos para o verso de número 8. Que está o quê? Diga testemunho. Diga testemunho. Diga testemunho. Depois de uma colheita sobrenatural. Agora, o testemunho. Vendo isso, Simão Pedro fez o quê? Se prostrou. Como aquela mulher do fluxo de sangue. Testemunho. Se rendeu. Qual o testemunho? Foi o Senhor que fez. Ele percebeu, irmãos, que não foi na força dele. Ele percebeu que foi algo sobrenatural. Porque ele não tinha a revelação. Aconteceu. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Testemunhando de que foi o Senhor que fez. Ei, você precisa testemunhar o que Deus está fazendo na tua vida. Você precisa testemunhar o que Deus está fazendo na tua vida. Você precisa testemunhar o que Deus está fazendo na sua vida. Talvez alguns estão parando, na hora de semear, não semeiam, aí não colhe. Talvez alguns que estão colhendo, pararam. E eu vejo pessoas nesse estágio. Porque chegaram no estágio da colheita, colheram, mas não testemunharam e não testemunham que foi o Senhor que fez. E aí acontece o quê? Aí fica naquela vida a vida toda. Não cresce mais, deixou de crescer, deixou de ir para um próximo nível de crescimento, deixou de ir para uma próxima fase. Porque ele fica somente naquela colheita. E para ele está bom demais. É como os 10 leprosos que a Adriana ministrou essa semana. Eles foram, tiveram a colheita deles, foram curados, mas foram embora. Não voltaram para dar o testemunho. Que essa passagem também dos 10 leprosos se enquadra também esse mesmo ciclo. E várias passagens se enquadram esse mesmo ciclo. E eles não voltaram, somente um voltou para agradecer, para testemunhar. E ele dando testemunho, porque eles foram para se apresentar ao sacerdote. E aí voltou para o quê? Para a próxima letra, gratidão. Porque tem algumas pessoas que estão dando testemunho. Deus fez na minha vida, Deus está fazendo na minha vida. E elas param por aí. Não fecham um ciclo e não avançam para o próximo ciclo. Qual o próximo ciclo? De prosperidade novamente. Porque elas param no testemunho. E elas ainda não avançam para o quê? Gratidão, diga gratidão. Verso de número 8, Lucas capítulo de número 5, verso de número 8. Nós vamos ler mais uma vez e nós vamos ver. Vendo isso, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus. Verso de número 9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Verso de número 10. Bem como Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E olha para você ver, irmãos, a gratidão desse homem foi tão grande, tão grande, tão grande, que a colheita, ou a maior colheita da vida dele, não significava mais nada. Sabe que tem gente que para na colheita, porque a colheita significa mais do que Jesus. E aí fica parado na colheita. Não vai para o testemunho e não vai para a gratidão. Não reconhece quem foi que deu a colheita. Pensa que foi no braço. O braço dela que fez. A força dela. A sabedoria, a inteligência dela. Ela quer passar para os outros algo que ela não tem e que ela não é, que foi o Senhor que deu. Volta lá, verso de número 9. Verso de número 10, 11. E agora, olha o que acontece. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando o quê? Deixando o quê? Deixando o quê?
Gratidão. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela colheita, mas eu não quero ficar somente nessa colheita. Eu sou grato ao Senhor. Eu quero continuar seguindo os seus passos. Eu quero continuar seguindo as suas instruções, porque funciona. Eu vi com os meus olhos aqui, materializou. Não tinha peixe, agora tem. Ei, fé funciona. Fé funciona. Quantos aqui conseguiram enxergar essas letras e essas palavras nesse texto? Dá um sinal com a mão. Agora, você pode pegar isso e aplicar na sua vida. E ativar o sobrenatural. Jesus fez isso com ele. Agora, Pedro, ele teve uma predisposição para isso. Pedro obedeceu, ele teve uma ação correspondente. Pedro semeou. Pedro teve a sua colheita. Pedro testemunhou. E Pedro agradeceu. Que nível que você está parado na revelação que você tem? Você já sabe aonde você parou e por que não se manifestou. Porque se Deus deu uma palavra para você, essa palavra precisa se manifestar na terra. Ela precisa. Porque a palavra que Ele dá não volta vazia. Mas ela vai fazer segundo lhe apraz. O louvor pode vir. Aleluias. Nós queríamos ficar aqui a noite toda trazendo revelação para você. Noite toda. Irmãos, isso, a gente vai vendo essa revelação em muitas partes da Bíblia. Muitas histórias do Antigo Testamento, do Novo Testamento, muitos milagres, a gente vê essa sequência. Talvez em uma forma diferente, mas a gente vê essa sequência acontecendo. Então isso me mostra que se eu colocar essa sequência em prática, algo acontece. Algo acontece. Algo acontece. Agora, isso pode acontecer instantaneamente, ou isso vai acontecer, não pode, mas vai acontecer progressivamente. A fé verdadeira e genuína vai te levar a uma perseverança, a perseverar naquilo que o Senhor falou, na revelação. Se você já tem a revelação, se você já tem um coração obediente, se você já está tendo ação correspondente, se você já semeou e a colheita ainda não chegou, continua, porque vai chegar, vai chegar, vai chegar. Mas quando chegar, não é se, é quando. Reconheça, testemunhe que foi o Senhor, que só podia ter sido Deus, só podia ter sido Deus, só podia ter sido Deus. E que esse testemunho te leve a uma gratidão. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Eu quero seguir o Senhor, eu quero seguir os teus caminhos. Pedro colocou Jesus acima da colheita. Esse mesmo esquema que eu posso falar, ou esse ciclo, ou essa escada, ou esse código, ou essas chaves, chame daquilo que você achar melhor. Eu estou escrevendo um livro sobre isso. Chame do que você achar melhor. Mas isso também funciona na salvação. Na sua salvação tem esse mesmo acontecimento. Coloca para mim, Romanos capítulo de número 10, verso de número 8. Olha para você ver como que funciona. Talvez você entrou nesse ciclo e nem percebeu. Você aceitou a Jesus, cumpriu todos esses princípios e você não percebeu. Mas se você ainda não aceitou a Jesus, você pode cumprir esse ciclo hoje. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração.
Isto é a palavra da fé que nós pregamos. O que é isso? Diga revelação. É a revelação. Eu estou revelando. Olha, isso é a palavra da fé que nós estamos pregando. Revelação. Ela está na tua boca e está no teu coração. Aí a pessoa fala: eita, é mesmo? Aí a pessoa agora tem a revelação. Próximo passo. Verso de número 9. Se com a tua boca, o que? Confessares. Diga obediência. Nós precisamos obedecer, mas é livre. A obediência você não é obrigado. Mas se você não obedece, você não tem o resultado. Mas aqueles que aceitaram Jesus, obedeceram. E eles tiveram uma ação correspondente. Se com a tua boca o que? Confessares. Confessaram Jesus. Tiveram uma ação correspondente. Eles confessaram com a boca aquilo que eles estavam crendo com o coração. Você fez isso, você entrou nesse ciclo. Confessou com a boca aquilo que estava no seu coração. Diga ação correspondente. Diga semente. Palavras são sementes. Palavras são sementes. Quando você confessou a Jesus, você semeou palavras que também são sementes. Quando você confessou a Jesus, você estava semeando a sua própria vida. Eu me entrego a ti. Diga semente. Aonde está a colheita? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Colheita. Qual a colheita? Salvação. Aí você foi para o próximo nível. 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a sua boca confessa a respeito da salvação. Aí você vem e levanta a mão publicamente. Diga testemunho. Quando você aceita Jesus, você está testemunhando publicamente. Você está no ciclo. Você ativou mais uma porta. Você entrou por mais uma porta, para que se manifeste algo na sua vida. O que? Vida eterna. E aí as pessoas chegam aqui na frente e elas fazem o quê? Gratidão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por ter enviado o seu Filho Jesus para morrer por mim, porque o sangue dele me livrou, o sangue dele me limpa, o sangue dele me dá acesso. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Você entende? Ela cumpriu o ciclo, você cumpriu o ciclo e nem percebeu. E aí você foi para o próximo nível. A partir daí agora, você prospera. A partir daí agora, saúde divina. A partir daí agora, fé. A partir daí agora, a sua família transformada, a sua casa transformada. Você foi para o próximo estágio. Você foi para o próximo nível. Aceitar a Jesus é cumprir o ciclo redentivo do Senhor. E quando nós fazemos isso, nós vamos para um próximo nível. Ei, quer ir para um próximo nível da sua vida? Você precisa aceitar a Jesus. E aceitar a Jesus é aceitar a palavra, lembra? Aceitar a Jesus é aceitar que Ele agora viva em você, que Ele more em você, e que Ele se manifeste através de você. Aceitar a Jesus é aceitar ser um ativador de milagres, ser um ativador do sobrenatural aqui na terra. Vamos ficar de pé? Eu quero orar. Eu quero orar.